No sistema religioso conhecido por paganismo, cultos são oferecidos a vários deuses. O cristianismo, sob a influência do paganismo, fez uma adaptação da verdade, dizendo que só existe um Deus, mas que ele é composto de 3 pessoas. Na verdade, ninguém explica isso, mas os mestres dizem às pessoas que é algo muito rico que não se pode explicar e que as coisas não reveladas pertencem a Deus. Só aqui já temos um grande problema, porque se a Ruach Kodesh nos ensina a orar uns pelos outros, para que os nossos olhos sejam iluminados e sejamos cheios da inteligência espiritual, como vamos falar aos outros sobre algo tão importante, expondo a nossa insegurança, dizendo que é algo inexplicável? É óbvio que não sabemos de todas as coisas, mas até ao mínimo que nos foi permitido saber, tem de ser algo explicável. Caso contrário, desconfie disso, porque é Babilônia, é confusão. Te falaram que você deve crer na Trindade e até te apresentaram alguns versículos que vieram da mesma tradução feita pela religião que criou a doutrina da Trindade. Porém, Yahweh é fiel e justo para com seus filhos e não permitiu que adulterassem a Bíblia mais do que o limite que estabeleceu. Se você tem sede da verdade, leia esta mesma versão fermentada mais uma vez e me fale se a Ruach Kodesh ensina essa trindade. Se você achar muitos versículos contraditórios, para de ler e esqueça tudo que eu te falei. Mas se achar poucos, esse é o fermento. Claro que estou falando do Novo Testamento, porque no Velho há um único Criador, falando por meio de profetas. Ao fazer isso, perceberá que em tudo que vai ler, combina com o Shema Israel, que os irmãos hebreus colocavam nas portas de suas casas. Esse mandamento ele é tão importante que Yahusha disse que ele é o primeiro mandamento. Agora, é inegável que a Bíblia nos apresenta 3 pessoas. E se eu não te disser quem são elas, eu também estarei te apresentando algo inexplicável. Com respeito à soberania, à eternidade, à imortalidade e todos os atributos que nos foi permitido saber, pertencem somente a Yahweh. Yahweh é o único que pode ser adorado e ele não divide a sua glória com ninguém. Para se referir a Ruach Kodesh, algumas vezes encontramos a expressão Espírito de Yahweh. Aqui o texto não faz referência à pessoa de Yahweh, e sim daquela que provém de Yahweh e que é filha de Yahweh. A família de Yahweh está a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. No Evangelho de Lucas, encontramos 3 parábolas ilustrando a atuação desta família. A salvação sob o ponto de vista de um pai que recebe o seu filho de volta à casa. Sobre o pastor que vem à terra para resgatar a ovelha perdida. E de uma mulher que acende a luz e varre a casa para encontrar a dracma perdida. Inclusive, desde Adão até João Batista, Yahweh enviou 7 profetas à terra para ajudar seus filhos. E no livro de Apocalipse, esses são chamados de 7 espíritos de Yahweh. Veja bem, Yahweh é um só, mas lá está escrito 7 espíritos de Yahweh. Isso porque eles provêm de Yahweh, são enviados à terra. Yahweh não pode enviar a si mesmo, mas pode enviar os seus filhos, porque estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Houve um tempo em que Yahusha não era o primogênito,
de Ial, e sim Lúcifer, que hoje conhecemos por Satanás. A Bíblia confirma isso pelo repetir da história, com Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó. Porém, conhecemos a história da rebelião celestial na nova aliança, na nova criação, e Yahusha é tanto o unigênito de Ial quanto o primogênito. Primogênito por direito, porque outro rejeitou a sua primogenitura. E ser unigênito não significa que ele é o único filho, e sim que é o único do tipo, com dons especiais. O herdeiro de tudo, o que reflete a glória de Ial. Nesse resumo difícil de condensar coisas tão importantes, não posso deixar de falar que Yahusha é o primogênito entre muitos irmãos, e que nós, os seus irmãos, estávamos lá com ele, como está registrado no livro A Carta aos Hebreus. Veja como a Bíblia, mesmo fermentada, tem uma mensagem coesa. Hebreus 9, 27 a 28 diz que a nós e a Yahusha foi ordenado a morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo. E Hebreus 6 descreve a vida que tínhamos no reino celestial. Fomos iluminados, habitávamos num corpo de glória, provamos os dons próprios do reino celestial, estávamos em contato direto com a palavra de Ial e com o ensinamento da Ruach Kodesh, e presenciamos o poder de Ial, o mesmo que manifestará no futuro, quando voltarmos para casa. E a versão que eu uso, a versão corrigida de Almeida, diz que é impossível renovar o arrependimento daqueles que experimentaram toda essa glória e, por causa do pecado, ainda lhe foi concedido misericórdia. A palavra que ela usa é recaíram, ou seja, não haverá arrependimento se caírem mais uma vez, porque está ordenado ao homem a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, esta prova na terra é uma prova única. Aqui é decidido o futuro de cada um de nós, se é voltar para o reino celestial ou se é ser exterminado no lago de fogo. As versões mais modernas da Bíblia não colocam a palavra recaíram, ou seja, caíram de novo, mas simplesmente colocam caíram. Talvez porque entenderam os teólogos que se tratava apenas de uma questão terrena. Se nós crermos que somos originalmente da terra, muda tudo, mas aí é conhecer só a metade da nossa história real. Mas é assim que acontece. Quanto mais nova a versão, mais fermento ela contém. A política das versões modernas é agradar o leitor, para que ele fique satisfeito. Por exemplo, Romanos 8, versículo 1, na versão corrigida de Almeida, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Yahusha e seguem o ensinamento da Ruach Kodesh, que andam pela fé. Mas na versão do mesmo autor, a atualizada, ela muda tudo. Ela diz simplesmente que nenhuma condenação há para os que estão em Yahusha. Porque quais são os que estão em Yahusha? Todos os chamados a fazer a prova. Veja como muda tudo. Na versão moderna, só colocam aqueles que estão em Yahusha, omite essa parte de andar pela fé. No contexto de Efésios 1, versículo 10, entendemos que se trata da família de Ial. Mas mesmo assim, a versão corrigida, que é a melhor, ainda diz congregar coisas no lugar de congregar pessoas. Mas aí vem a mais moderna, a atualizada, e diz convergir coisas. Um pai pode até cuidar da casa e das crianças pequenas, mas esse não é o padrão. Uma mãe pode ser aquela que sustenta a casa de maneira circunstancial, mas esse também não é o padrão. O padrão para o homem é ser o sustentáculo, e o da mulher é ser geradora, cuidadora, ensinadora, receptora. O homem é aquele que doa, uma figura de Ial,
e a mulher aquela que recebe. A mulher é a receptora dos bens que recebeu. Se você der uma quantia de dinheiro para a mulher, ela faz uma compra. Se você der uma compra, ela faz uma refeição. No lar, se você der amor, ela entrega o seu coração. Assim, o homem é a figura de Yao e a mulher a figura da Ruach Kodesh. Para saber como é a família celestial, olhamos para a família da terra. Porque Yao jamais estabeleceria um padrão para nós que não fosse o padrão celestial. O horizonte diz que sou tão pequena. Uma brisa veio ao meu rosto acariciar. Aqui os clamores dos irmãos são derramados. Lindo é este lugar. Não posso entrar em cada casa, mas posso ver minha cidade. O Pai ouve as orações feitas neste lugar e se agrada com a simplicidade. Um dia, Yao olhou para o seu povo e disse no seu amor: ouve atenta e guarda, ó Israel. Yao é o único Criador. Amarás a Yao de todo o teu coração, com a tua alma e a força de tua mão. Dela falarás ao levantar e pelo caminho andando, assentado em tua casa e quando estiver deitando, por fronteiras entre teus olhos, e por sinal na tua mão atarás, nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas escreverás.